Bom dia, paz do Senhor. Eu vim aqui fazer um vídeo sobre uma experiência que eu tive, que eu me lembrei sobre o jejum. E eu gostaria de falar porque faz algum tempo, talvez alguns meses ou menos, que o Senhor tem começado a colocar no meu coração sobre o jejum. E por quê? Porque existem coisas que eu sei que Deus quer fazer, que Deus quer romper e eu também quero, mas coisas de muito tempo e que eu já fiz de tudo, já tentei de tudo e não tem jeito e não tinha jeito de resolver. E faz uns tempos pra cá que Deus começou a falar comigo sobre o jejum. E aí eu vi um vídeo na internet, me animei e nesse período eu comecei a refletir e lembrar que no passado eu fiz jejum e deram resultados. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amados, só uma coisa, eu fiz uma oração, eu já fiz a oração, fiz uma oração no final do vídeo e eu senti a presença do Espírito Santo. Então, assista até o final do vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com vocês em várias formas, tá? Amém? Em nome de Jesus. Vai lá! E antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria de animar vocês, porque eu vi eu vi vídeos também que são contrários ao jejum, que diz que a gente não precisa, que é sacrifício, de que Jesus já pagou, enfim, que eu não vou entrar no assunto. Mas, gente, experimentem por vocês, sabe? A palavra de Deus, eu estava vendo aqui, tem vários versículos do Novo Testamento, que falam que Paulo jejuava, que os apóstolos jejuavam. Jesus disse, quando jejuardes, não faça isso, não faça aquilo. Então, quer dizer, o jejum é uma prática e é um mistério, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, antes de conhecer o meu esposo, eu fui numa loja naturalista e um senhor, porque eu sabia que uma amiga minha tinha ido nesse médico naturalista e ela começou a fazer ela foi vegetariana por um tempo. E aí eu me interessei e fui. E quando eu cheguei lá, ele disse, nossa, tu precisa parar de comer carne, etc. Porque ele olhou pra minha perna e eu tinha uma veia bem saltada. E ele disse, nossa, essa veia aí tá pedindo socorro, né? Ele falou. E ele disse, e aí eu disse para ele, eu gostaria de uma consulta e tal. E ele me deu o que eu teria que comer e, logicamente, era sem nada animal, nem ovo, nem nada. Inclusive nem mel, mas eu disse não, por causa daquela coisa que o mel vem da abelha, a abelha é animal, enfim, mas eu não cheguei nesse extremo. E eu comecei a fazer tudo aquilo que ele me falava para fazer. Gente, vou falar para vocês. Foi uma coisa assim, naquela época, impressionante. Em questão de 2 semanas eu fiz bem certinho. Não comia carne, não comia peixe, não comia frango, nada. Gente, eu mentalmente, foi uma coisa assim, e eu não era cristã naquela época. Mas eu percebia assim que eu via as coisas com clareza, eu via as coisas diferentes, eu via as coisas assim, não sei, mais maior, não sei, numa magnitude diferente. Então, por isso que eu digo, o jejum, ele tem algum mistério que a gente pode até buscar em Deus e Deus revela essas coisas, mas algo que rompe, algo sobrenatural. É isso que eu quero falar, algo sobrenatural, tá? Antes de eu contar a experiência para vocês, eu vou contar algo que me aconteceu em maio desse ano, quando eu fui pro Brasil. Eu tinha umas milhas no meu cartão para viajar sem ter que pagar. Só que as minhas milhas, elas não me davam, essa companhia não me dava direito a viajar até o sul, onde a minha mãe, minha família mora. Eu tinha que parar ou em São Paulo ou Rio de Janeiro.
E eu, nossa, com aquela incomodação, eu disse, meu Deus, vai ser um... Porque agora eu moro longe do aeroporto, então até ir ao aeroporto daqui, bom, uma confusão e eu com peso, sabe? Eu não, mas eu não queria, não sei o que e tal. E eu lembrei que em São Paulo mora uma pessoa, uma parente minha, que já fazia muitos anos que eu não via, cada vez que eu ia para o Brasil a gente não dava de se encontrar. E eu queria resgatar essa ligação nossa e tal, né? E aí eu entrei em contato com ela, ela disse, claro, fica aqui em casa, tudo bem e tal. E aí me animou, eu disse, nossa, então vai ser, meu, e já era uma coisa que eu vim orando há muito tempo para Deus unir, restaurar a gente, tipo, voltar a ficar junto, né? E eu me animou e eu disse, então eu vou para lá. Então fiz a minha passagem até São Paulo e tal, tudo bem. Quando eu tava lá, eu tava um dia conversando com a mãe dela e a mãe dela me disse, Caroline, quando eu tava na Europa, uma pessoa veio e me disse, olha, Deus tem um plano na vida da tua filha, que é essa minha parente. E Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E ela me contou isso, eu, uau, que tremendo, né? Aí essa minha parente começou a falar de Jesus, que ela, não sei como é que a gente entrou no assunto, ela começou a falar de Jesus, ela começou a falar que ela queria muito ir na igreja, mas ela estava indecisa se ela ia ou para católica ou para, ela não estava bem em cima do muro. E eu disse para ela assim, olha, eu não creio que essa minha viagem para cá, do jeito que aconteceu, olha, gente, eu tava com peso de ir para São Paulo. Então, assim, eu creio que tudo Deus foi unindo né, o nosso encontro. E eu disse para ela, olha, eu não acredito em coisas por acaso, eu creio que Deus me enviou aqui, né, para te dizer, para te dar o caminho do certo. E aí a gente começou a conversar e ela disse, ai, fulana, eu quero, vamos começar a ler a Bíblia juntas, etc e tal. Tá, e aí nisso, eu lembrei que essa minha parente, em 2016, mais ou menos, eu fui para o Brasil e eu fiz um propósito, eu fiz um jejum naquela época. E o jejum era para o meu irmão aceitar Jesus, para essa minha parente. Não, essa minha parente não era o propósito, tá? O propósito era para os meus irmãos. E eu comecei a orar e eu lembro que eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, que eu seja uma luz tua naquele lugar. Mas eu tinha um objetivo principal para ir visitar uma pessoa que eu queria muito ajudar. E eu me lembro que eu fiz um jejum, por quê? Porque eu estava passando por um período de uma batalha no meu trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho que inclusive ela faleceu no Covid, que ela fazia coisas, sabe novela mexicana que eles fazem aí, mas eles escondem, mas tu não sabe realmente quem fez, e fica aquela confusão. Mas eu tinha discernimento espiritual, eu sabia que era ela, entende? E eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um jejum, eu vou quebrar as amarras dessa mulher, essa mulher vai me deixar em paz. E eu me lembro, gente, que eu fiz o jejum com essa mulher e eu fiz o jejum para minha viagem para o Brasil naquela época, em 2016. Mas foi um jejum assim, tipo, eu não lembro de ter ficado dias e dias sem comer, eu não me lembro de ter ficado nem o dia inteiro sem comer. Quer dizer, eu não lembro, mas eu creio que foi assim um período do dia, entendeu? Só que eu orava e eu me lembro que aquela vez eu cheguei no escritório, nunca me esqueço, uma manhã, porque deixe estar que uns dias antes eu fazer esse jejum contra essa minha colega, eu tava na minha mesa de escritório e quando ela chegou do trabalho e que ela abriu a porta, ela era bem grandona, assim, bem alta, ela cobria a porta praticamente. Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela, eu vi
no mundo espiritual, os meus olhos espirituais viram como que se fosse o Satanás atrás dela, assim, sabe? Tipo, não é uma visão assim, tipo, como a gente vê numa foto, por exemplo, clara, mas eu percebi aquilo, foi um discernimento espiritual que eu tive. Eu disse, eu vou fazer um jejum para correr com esse demônio daí, porque eu não quero trabalhar nessa turbulência, né? Enfim. E eu me lembro que eu fiz aquele jejum e eu lembro que numa manhã que eu cheguei do trabalho, no período desse jejum, eu fui no banheiro do trabalho e eu comecei a orar e eu me lembro que eu botava as mãos assim em direção à mesa dela e eu orava, repreendendo, enfim, orando. E ela não tinha chegado do trabalho ainda e eu fui na mesa dela, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu passei óleo ungido nas mãos e eu ungi a mesa dela, a cadeira, eu orando, Satanás, sabe, repreendendo, enfim. E daqui a pouco ela chega. E eu tava na minha mesa e a mesa dela era de frente pra mim. Gente, quando eu olho pra ela, essa mulher tava cheia de lágrima nos olhos. E isso era cedo, era tipo 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, sei lá. E os olhos dela cheios de lágrimas. E naquele momento eu entendi que era como se fosse um quebrantamento do Senhor, sabe? Que alguma coisa tinha acontecido espiritualmente. Eu entendi isso. E tudo bem, aí depois eu fui pro Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, o meu propósito era para uma pessoa. E, gente, eu tô agora me lembrando que esse jejum dessa minha colega foi num outro tempo, tipo, foi uma outra ocasião. Sabe por que eu me lembro? Porque quando eu fui fazer essa viagem no Brasil, eu trabalhava num outro escritório. Então, quer dizer, foi jejum, foi o resultado, entende? Mas foram ocasiões diferentes, tá? E esse jejum do Brasil também, eu não lembro se foi um período longo, não creio, porque eu nunca consegui fazer jejum longos, assim, de ficar dias e dias, não. E quando eu fui para o Brasil, antes de eu ir para o Brasil, a minha mãe me disse o seguinte, ela disse, Caroline, o teu irmão, que é um dos meus irmãos, me disse assim, olha, tu diz pra Caroline que ela não venha com esse negócio de Jesus pro meu lado, de falar coisa da Bíblia, de não sei o que eu vou mandar ela pro espaço. Ela disse isso pra mim. Eu disse, ele disse isso? Tá bom, então tá. E aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um jejum, e aí fiz. Tá. Quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que aquela pessoa, a pessoa que era o objetivo principal da minha viagem, eu lembro que ela aceitou Jesus na época e tudo. E o meu irmão, eu sei que a gente estava um dia, eu estava no quarto da minha mãe, e eu não sei o que a gente estava conversando e ele apareceu. E aí eu comecei a falar com ele algumas coisas e tal, e ele disse, eu não quero saber disso, não sei o que e tal. E ele saiu andando, e eu saí atrás dele, né, com ousadia, assim, sei lá, o Espírito Santo me usou, né, claro. E eu saí atrás dele com ousadia, assim, correndo, meio que na brincadeira, sabe? E ele caminhando, e eu falando atrás dele, falando coisa e tal. Quando ele chegou no outro lado da casa, não tinha mais para onde ele correr, ele virou para mim. Quando ele olhou para mim, eu disse para ele, tu quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse, eu quero. E aí eu fiz uma oração para ele. Ok, passaram-se alguns dias e a minha mãe recebeu uma ligação dessa minha parente que eu fui ver agora em São Paulo. Isso na mesma época, gente. Ela recebeu uma ligação dessa minha parente de São Paulo e ela dizia que ela comentou alguma coisa com a minha mãe, que a minha mãe disse, peraí que eu vou pedir pra Caroline orar por ti, pelo telefone. E a minha mãe passou o telefone pra ela. Gente, eu não tinha, assim, muita intimidade com ela, sabe? Mas eu conversei com ela, e eu disse pra ela, eu nunca me esqueço, eu disse pra ela, tu quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu meio que tava assim, na unção, né, de orar pelas pessoas, pra esse propósito. E que esse é um dos meus ministérios, né, evangelista. E aí, eu orei por ela, ela aceitou.
Gente, desculpa, tive uma interrupção aqui. E eu lembro que eu orei por ela e ela aceitou Jesus. E eu disse para ela agora, quando eu fui para São Paulo, porque eu comecei, sabe quando Deus começa a te lembrar das coisas, tu começa a juntar o quebra-cabeças? E eu lembrei, eu disse para ela, fulana, tu não lembra que tu aceitou Jesus? Eu fiz uma oração por ti, assim, ela não lembrava disso. Ela não lembrava. E eu disse, pois eu me lembro. E depois, quando eu falei com ela disso, eu comecei a lembrar, eu comecei a, tipo, foi aquela vez que eu fui com o propósito. Olha só, o propósito era para uma pessoa, para alcançar uma pessoa, para, né? Que inclusive essa pessoa aceitou Jesus, mas eu ainda não vi frutos disso, mas eu vou ver para honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, não aceitem, olha, no passado, não sei quanto tempo, faz uns anos atrás, que uma amiga minha me mandou um livro que era sobre o jejum, que é de um autor americano, Makesh alguma coisa, depois eu boto aqui o link aqui embaixo. E ela me mandou, gente, eu fiquei impressionada, o ministério desse cara, era assim, ó, ele tinha ministério de cura e libertação, e o livro começa com a história de um menino que ele trabalhava num hospital, num lugar de crianças excepcionais e crianças com problema, e tinha esse menino em específico, que o guri, ele se jogava no chão, ele sangrava, era uma coisa deprimente. E ele disse, Senhor, o que eu posso fazer? E o Senhor disse, faz um jejum, porque essa casta só sai com jejum e oração. Gente, ele fez o jejum. E depois, quando ele chegou no dia que o Senhor disse, agora tu vai lá e tu ora por esse menino, quando ele orou pelo esse menino foi jogado, arremessado 4 metros de distância. E eu acredito nisso. Eu acredito. Porque o demônio, quando ele tá, né, na vida de alguém que não é convertido, ele faz o que ele bem quer, porque ele tem todas as brechas abertas. Então, Satanás vai comandar a vida dessa pessoa. Entendeu? E tem coisas assim que eu vejo próximas de mim e que vêm ao meu encontro, que eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que, sabe, eu sempre tive o desejo no meu coração de resolver problemas, resolver as coisas, sabe? E não deixar, isso é coisa do acaso. E o Senhor começou a mexer no meu coração de novo, esse negócio do jejum, olha, Caroline, faz, que inclusive eu já comecei a fazer. Né? Não estou em jejum hoje também, porque a gente nem deve ficar falando. Eu acho que a gente deve compartilhar as experiências pós-jejum, né? Tanto é que o meu primeiro jejum agora, desses tempos, nem o meu marido não sabia, porque foi um jejum assim de meio período. Eu contei depois para ele, porque eu passei aqui o dia inteiro, sabe? Foi um feriado aqui. Um dia de feriado, eu lembro que eu fiquei aqui o dia inteiro orando, adorando o Senhor, lendo, buscando ao Senhor mesmo, e eu não tive muito contato com meu marido, assim, né, falei com ele e tudo, mas... E aí depois eu disse pra ele, tu me desculpa, mas eu tô buscando o Senhor tem me falado assim, aí ele disse, tudo bem, compreendeu. Então, assim, o Senhor tem falado comigo e eu creio que não é em vão, e a palavra de Deus fala, tem versículos e versículos que falam. Gente, não caiam nessa de que, não funcionou comigo, olha, e eu me lembro que eu não conseguia fazer jejum, eu não conseguia ficar, se eu começasse, olha, eu sou uma pessoa que eu não preciso ficar comendo toda hora, tá? Às vezes eu tô aqui trabalhando, eu fico o tempo sem comer, mas é só eu dizer que eu vou ter que fazer um jejum para qualquer coisa, ou ter que fazer uma dieta para qualquer coisa, eu começo a ter vontade na hora de comer tudo que eu nunca tive vontade de comer, é sempre assim. E eu lembro, talvez um mês atrás, que quando eu tava nesse jejum, nesse propósito de jejum, na metade do dia eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu queria comer tal coisa, começou a vir aquilo, e eu disse, sabe de uma coisa? A minha vontade de romper isso que eu coloquei no propósito é 1000 vezes maior do que um prazer momentâneo de comer uma coisa agora e depois me arrepender. Então, assim... Eu acho que a gente tem que colocar prioridades na nossa vida.
a quebra de maldição na tua família, a salvação de um ente querido, o livramento das drogas, a cura, vale menos do que um dia, do que 2 dias, do que 3 dias de um prazer, de um prato de comida. É isso que a gente tem que pensar, sabe? É isso que a gente tem que pensar. Eu lembro que quando eu tava, né, namorando meu marido, que eu tinha me separado, eu queria ter um namoro assim, sem relação sexual. Eu me lembro que um dia o Espírito Santo me disse: Caroline, o que é mais valioso para ti? Uma noite de prazer, uma coisa que, gente, é só pensar, quanto que uma noite de prazer dura? Sei lá, 30 minutos, 1 hora, que seja. E o prazer, né, o orgasmo é uma questão de, assim, tão rápido. O que vale mais? Vale mais a santidade do teu casamento, o propósito que Deus tem para vocês, ou uma noite de prazer, né? E é o que eu trago para vocês hoje, essa reflexão. O que é mais importante? A salvação do teu filho? A salvação da tua família? A cura de uma doença? A libertação? Mas assim, também a gente tem que buscar. Eu falo porque os jejuns que eu fiz eram coisas que eu sabia que Deus queria também romper em mim e eu também queria romper, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar também o coração de Deus, tá? Porque eu creio que vão ter situações que Deus não quer curar, né? Deus quer levar, o propósito de Deus é levar essa pessoa. Então, a gente tem que entender o coração de Deus. Mas que a gente não pode desanimar, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Se a gente vê confusão no trabalho, se a gente vê confusão na nossa família, se a gente vê confusão com os vizinhos, que seja, a gente tem que se levantar e a gente tem que dizer: ei, Satanás, aqui não. E orar e jejuar, entendeu? Buscar a face do Senhor. Então eu animo vocês. Olha aqui, ó, bem rapidinho, os versículos que tem aqui, que eu encontrei, vamos falar do Novo Testamento, não vamos nem falar do Velho, entendeu? Mateus 6, 16, 18, depois você vai lá, estuda, busca a face do Senhor, busca confirmação, não cai só no que eu tô te falando, ou do que outras pessoas estão falando, vai na voz do Senhor, busca o Senhor, e Ele vai te responder, porque eu tenho certeza que isso é um propósito dele. Ele diz assim, Mateus 6, 16, 18, quando jejuar, Mateus 6, 16, 18, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa, e etc e tal. Pois vocês vão lá e vão ler. Atos dos Apóstolos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Então, quer dizer, eles jejuaram. Atos dos Apóstolos 13, 2, 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha só, Jesus, antes de começar o ministério dele, gente, ele entrou em jejum por 40 dias, né? Então, assim, é impressionante. Tem gente que fala que a gente não deve falar do jejum, tá? Mas e se a gente sabe que jejuou, é porque ele falou para alguém ou alguém sabia, né? Se a gente sabe na Bíblia que várias pessoas jejuaram, é porque depois elas contaram, não necessariamente no momento. Que é o que Deus não quer que tu fique, olha aqui, eu jejuo, tá bom, então eu sou a mais espiritualizada de todas. Não. O que Deus quer é que você busque o Senhor e rompa todas as cadeias, tudo aquilo que tá entulhado aí, porque o jejum também, ele não muda a Deus. Ele muda a você, ele muda a tua percepção, ele limpa o canal para tu receber as bênçãos, tá? Outro versículo, 2 Coríntios 11, 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Então, quer dizer, Mateus 4, 1, 2, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, assim, os estudiosos creem que ele bebia água, porque aqui só diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede.
Marcos 9, 28. Então, assim, embaixo eu posso botar a relação de todos os versículos para que vocês apresentem isso ao Senhor. E assim, gente, peçam ajuda para o Senhor ajudar vocês a fazer o jejum, tá? E pede para Ele dar força. Ele vai dar, eu tenho certeza absoluta. Se você pedir ajuda do Senhor para isso, Senhor, me ajuda a eu me manter firme até o final do jejum. Faça o propósito. O que é o propósito? Senhor, eu vou fazer o meu jejum de agora até 12 horas, por exemplo. Eu vou tomar água, eu vou tomar chá e eu posso, sei lá, comer uma salada, o que seja. Depois, mais adiante, eu vou trazer também tipos de jejum e tal. Eu quero falar mais sobre isso porque eu acho extremadamente importante. Mas não desistam. Se você, eu já tive no passado assim, que eu via que Deus estava me movendo para fazer o jejum, mas eu ficava, nossa, vou ter que ficar sem comer, aquela coisa. Mas não busquei o Senhor, Senhor me ajuda, por favor, se o Senhor está colocando no meu coração de fazer, é porque eu preciso fazer, me dá graça, me dá força, me dá entendimento, sabe? E orem para o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai dar. E olha, gente, cadeias vão se quebrar, espíritos malignos vão sair, obras serão feitas na vida de vocês, aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês vai acontecer, eu creio, para a honra e glória do Senhor. E eu vou aproveitar, eu vou orar por vocês. Senhor amado, eu quero te agradecer e te louvar, te bendizer, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo no canal agora, Pai. E eu peço que o Senhor entre, Senhor, agora, que o Senhor abra os olhos espirituais deles, que eles possam ver o que o jejum pode fazer na vida deles, aquilo que eles têm pedido para o Senhor e que não tem acontecido, Pai, eu creio que com o jejum será quebrado. Gente, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo agora aqui. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, dá capacidade, capacita eles para entender a profundidade, as cadeias que podem ser rompidas através do jejum, a vida deles pode ser transformada através do jejum. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham entendimento, que eles tenham o desejo de jejuar e que eles não deixem Satanás colocar na cabeça deles que isso é coisa do Antigo Testamento, que é coisa do passado. Não, Senhor, não. Fale o coração deles, Pai. Coloque vontade no coração deles e força para eles irem até o fim. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Senhor, pessoal, agora eu lembrei uma coisa. Também não façam votos como eu fiz no passado. Agora eu vou fazer um jejum, sei lá, de 21 dias de Daniel, quando que tu nunca fez um jejum nem de um dia, nem de 6 horas. Entende? Não façam propósitos, né, que é votos de tolo, né? Que Deus não se agrada disso, tá? Deus se agrada de um coração aberto. Inclusive, isso eu li aqui, né? Tem esse livro, ó, Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, muito bom, gente. Eu tô assim, ó, na metade. E tem esse livro desse americano que eu vou botar embaixo. E ele fala isso. Eu, por exemplo, quando agora o Senhor começou a me botar no coração de fazer jejum e tal, eu disse, eu vou fazer um de jejum de Daniel de 21 dias. Só que eu já não sou mais vegetariana, eu fui vegetariana por 5 anos. Mas quando eu conheci meu marido é carnívoro, até não poder mais, e ele ficava, mas tu vai ficar fraquinho, não sei o que, enfim. Eu voltei a comer carne, mas eu disse, eu vou fazer um jejum de Daniel de 21 dias, não de 40, porque eu quero ser que nem, né, fazer o jejum. Não. Aí, quando eu li, eu disse, não, peraí, Senhor, eu vou começar devagar, né? E aí eu comecei pouco a pouco, e eu já vejo a mão do Senhor mover coisas que há anos eu tenho pedido, sabe, pedido para romper, e eu já vi resultados. Num simples jejum, sei lá, de 12 horas. Daí, esse jejum eu fiz água e chá. E cada vez que eu vou... E eu vou te dizer uma coisa, eu entreguei meu jejum à meia-noite. Quando eu cheguei na meia-noite, eu não queria mais nem comer. Eu não tinha vontade, sabe? Se eu quisesse, eu podia ir adiante. Mas eu disse, sabe uma coisa? Não, eu fiz um propósito até meia-noite, eu vou até meia-noite. Mas eu podia ter feito, podia ter prolongado. Então você pode ir caminhando pouco a pouco, mas faça, eu animo vocês, faça. E eu quero ver os testemunhos aqui embaixo,
vocês falando que vocês romperam e testemunhos até passados, gente, pra gente se animar, pra gente... Eu leio todos os comentários. Pra gente se animar, pra gente animar o corpo de Cristo, a gente vai precisar, nós estamos chegando nos tempos do fim, nós precisamos arrebentar com as portas do diabo, entendeu? Abrir as portas do inferno e tirar as pessoas do cativeiro, tá bem? Em nome de Jesus, amém. Então compartam esse vídeo, deem like, eu vou estar fazendo mais vídeos aqui, seguido, e eu tô muito feliz porque eu já tô vendo, assim, resultados e já tô vendo a luz no fundo do túnel para coisas que eu tenho desejo já há muitos anos, e eu tenho certeza que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Bom, amados, eu vou terminar esse vídeo eu abençoo a vida de vocês e vamos lá. Bora para cima de Satanás e romper essas barreiras aí no mundo espiritual. Amém? Tchau, tchau.